Boa noite, professor. Boa noite, Ezequiel. Vamos começar agora a segunda sala de palestra. Deixo a palavra com vocês. Boa noite, professor. Tudo bem? Meu nome é Ezequiel. Boa noite, Ezequiel. Boa noite, tudo bem você? Bem também. Iniciaremos agora, o nosso mini curso de Excel. Quem vai estar ministrando é o professor Dr. Ricardo Rezende, graduado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, doutor em Engenharia Agrícola também pela Universidade Federal de Viçosa e é professor da UEG e da PUC Goiás. Bem-vindo, professor. A palavra é toda com o senhor agora e pode começar. Ok, muito obrigado, Ezequiel, pela sua saudação. Obrigado também ao convite que eu recebi por estar aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês sobre Excel, planilhas eletrônicas, né? Eu acho que é um tema que, de certa forma, está relacionado com a palestra que acabou de acontecer, da professora sobre cidades inteligentes, né? Nós vivemos um momento onde a informática, os sistemas computacionais, né, os dispositivos móveis, eles fazem parte frequente da nossa vida. E a minha proposta aqui hoje com vocês é que a gente possa discutir um pouco sobre planilha. Então, eu preparei alguns poucos slides no PowerPoint, e a ideia é que aqueles que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, possam interagir conosco, tá? A gente espera desenvolver algumas aplicações simples em planilha aqui hoje. Eu desconheço o nível de expertise de cada um, né, que está aqui conosco em relação à planilha. Então, nós vamos começar devagar, vamos evoluindo aos poucos, eu vou conversando e tentando fazer devagar. Então, se o Ezequiel estiver aí à disposição de talvez interagir comigo, ver o que o pessoal está colocando no chat, vai mais devagar, vai um pouco mais rápido, Com certeza. Isso já auxilia bastante. Mas a gente quer fazer algo um pouco dinâmico, no sentido que a gente vai construindo junto algumas aplicações, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para a gente começar esse bate-papo. Deixa eu me ajustar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela inteira, tá? Então fica mais fácil para mim, porque eu vou migrando do PowerPoint para o Excel. Vocês conseguem ver aí minha tela agora, Ezequiel, no PowerPoint? Sim, estamos vendo, professor. Tá. Bom, são dois momentos que foi me passado. Queria agradecer especialmente a Vanessa pelo convite que me fez. Vanessa foi minha aluna numa disciplina que nós oferecemos na UEG, de planilhas avançadas, e o enfoque é que a gente possa, ao longo de um semestre, trabalhar continuamente, 100% do nosso tempo, no laboratório, evoluindo gradativamente da base de utilização de planilhas eletrônicas até algo mais avançado, né? Como o próprio nome já diz. Então, semestralmente, a gente busca fazer esse tipo de trabalho. Queria começar dizendo o seguinte: esses dias para trás eu recebi uma mensagem de um cunhado que ele falava assim: olha, como é que a gente vai tendo a sensação que está ficando velho, né? Porque uma criança viu um daqueles disquetes antigos, aqueles disquetes rígidos, quadrados, cabia a enormidade de 1,44 megabytes, né? E tinha perguntado para ele se ele tinha impresso aquilo numa impressora 3D, né? Mas, na verdade, e é por aí que eu queria começar com vocês, as planilhas eletrônicas, em geral, elas foram desenvolvidas em meados dos anos 1970, né? Final da década de 60. E de lá para cá, vocês que são de uma geração diferente da minha, eu imagino, né? Todos aqui bem mais novos, a coisa mudou de tal modo que vocês chegaram na escola, na universidade, imaginando que isso tudo já existia, né? Que isso tudo estava tudo pronto. Mas as planilhas vieram não tão longe assim, elas vieram de um tempo bastante recente e muita coisa mudou.
mudou o hardware, mudou o software, mudou tudo. A professora estava falando há pouco nas cidades inteligentes, a gente usa aqui em casa, não sei se vocês também, a gente usa aplicativos de localização, né? A família vai para um canto, vai para o outro, a gente sabe onde que está, o que está acontecendo, se está chegando, se não está. Então, esses dispositivos estão muito nas nossas mãos. Muita coisa mudou. Agora, o que não mudou são os editores de texto e as planilhas eletrônicas. Isso não tem mudado, não sei se vocês já se atentaram para isso. Tanto as planilhas quanto os editores de texto têm permanecido. As planilhas, por exemplo, elas ainda mantêm os seus propósitos iniciais. Por exemplo, avaliação de dados e cálculos numéricos, construção de gráficos, aplicações financeiras, pequenos bancos de dados. Então, isso continua ainda e vai continuar cada vez mais. Isso, a propósito, tem evoluído de um modo que todos nós hoje, ao sairmos da universidade, nós temos que dominar minimamente esse recurso. Aliás, tem sido pouco comuns ofertas de estágios e de empregos que não exigem habilidades mínimas nessas poderosas ferramentas, quando não nível intermediário e até avançado. Então, eu fiz uma breve coletânea de alguns desses anúncios, e aí coloco aqui para vocês em destaque todos os anúncios principalmente para empregos, tá? Olha lá, pacote Office com Excel avançado, pacote Office, habilidade pacote Office, Excel, né? Então, isso vai se tornando algo permanente na nossa formação profissional. Mas se eu ministrava uma aula, passei uma tarefa para os meus alunos no Excel, fazer uma aplicação de cálculos no Excel. Um aluno me confessou no particular, professor, só me desculpe, eu não quis falar lá na hora, mas eu não sei fazer, né? Eu não consigo manipular ainda, eu tenho certa vergonha, eu preciso resolver isso. Falei, perfeitamente. Primeiro a gente identifica que tem a deficiência, e essa é uma deficiência que precisa ser corrigida, né? Antes da gente sair da universidade. A gente precisa falar um pouquinho sobre esses aspectos. Então, está aqui as exigências, eu vou começar devagar, tá? E aí vocês vão me dando um retorno, um feedback à medida que a gente for avançando. Eu trouxe algumas aplicações. Então, vou imaginar que nesse momento a máquina está fria ainda, você estava escutando uma palestra, a grande maioria de vocês, e agora vamos começar a trabalhar um pouquinho, tá? Agora vocês vão sair um pouco da passividade e vamos trabalhar juntos. Olha essa situação. Suponhamos que os dados a seguir representem a relação causa-efeito do experimento da medição da deformação de uma mola à medida que é aplicada uma força nela. Que é uma questão simples da Física 1, logo que a gente tenta no curso de Engenharia. Tá? Então, nós temos duas variáveis que estão interrelacionadas, a variável força e a variável deslocamento em milímetros. Vamos levar isso para o Excel? Tá? Eu vou copiar essa imagem aqui para facilitar o meu trabalho lá no Excel. Vou mudar aqui. Vou aumentar um pouquinho o zoom, para que vocês possam ver com facilidade. A proposta é que a gente faça aqui juntos, tá? Eu vou fazer a inserção desse primeiro gráfico, e, de fato, a gente não tem muito ganho se só eu fizer. Eu já sei fazer, tá? Então, vamos trabalhar aqui a força em Newton. E o deslocamento em milímetros. Eu posso ganhar tempo, evidentemente, aqui usando uma planilha eletrônica. Eu tenho dois números sequenciais, eu marco os dois, arrasto e solto. Eu acho que já é algo que vocês já estejam familiarizados, se não, é uma alternativa muito boa para a gente trabalhar, tá?
Eu, no momento, não vou me preocupar muito com a formatação, eu apenas vou registrar os dados, depois eu formato isso tudo em conjunto, para ficar mais rápido, tá? E aí, algo que a gente sempre comenta nos nossos cursos é que eu utilizo planilha primeiro para ser mais rápido, depois para apresentar com qualidade. Se eu gastei o mesmo tempo fazendo numa planilha e na mão, alguma coisa está errada, tá? Então, centralizando, colocando aqui negrito, vou manter essa classificação numérica de geral, tá? Como é que está aí? Vocês estão me acompanhando? Já está pronto? O que vocês fizeram? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma interação com vocês. Tem o pessoal dizendo aqui que ainda está carregando a página, Tá. que Sim. não apareceu ainda. Se puderem recarregar a página para ver se volta, e vai dando feedback para nós aqui nos comentários, viu? Tá para você aí, Vitor, tá chegando simultâneo? Para mim aqui tá legal, tá chegando beleza. Ok. Bom, vamos lá, vamos devagar. Tá? Deve ter um pessoal que deve estar conseguindo fazer. Vamos, evidentemente, gerar um gráfico desses dados. Eu posso selecionar todo o conjunto de dados. Eu vou na aba Inserir, Gráfico. Eu posso trabalhar com gráfico de linha. Tá? Eu tenho outras opções de gráfico aqui, gráfico de linha. Mas uma opção interessante para nós trabalharmos também temos um gráfico de dispersão XY, tá? A diferença de um e de outro, eu vou começar com gráfico de linha, mas já adiantando para vocês, a diferença básica para nós da engenharia entre um gráfico de linha e um gráfico de dispersão é que no gráfico de dispersão eu consigo formatar a escala do eixo X. No gráfico de linha eu não consigo. Eu só consigo formatar o gráfico, no gráfico o eixo Y. Tá? Ele me apresenta as duas opções para saber qual que eu vou me relacionar, né? O que eu tenho na coluna de Fn de f de x, eu apago uma, pronto. Eu tenho aqui o meu gráfico muito rapidamente pronto. Isso aqui é um Excel básico, tá? A gente pode colocar aqui nos eixos, eu vou trabalhar aqui em cima, vocês podem verificar acima da barra de ferramentas, o menu. E aqui no design do gráfico, eu posso trabalhar com alguns elementos do gráfico. Por exemplo, título dos eixos, né? Eu posso clicar lá embaixo, eu posso clicar aqui em cima. Tá? Título do eixo X, vamos colocar aqui a deformação, milímetros. E aqui no eixo Y, vamos colocar a força aplicada. Aliás, é o contrário que nós temos que fazer isso daqui, né? Ele não está. Deixa eu voltar aqui. Isso. Por que que ele está considerando aqueles valores? Meu gráfico deu um pequeno bug aqui. Então, vamos alterar isso daqui. O eixo X
Vamos aqui selecionar os nossos dados. Eu posso editar os dados da planilha. O XM está editável aqui. Esse aqui é um recurso bastante interessante, que eu posso trabalhar também, tá, pessoal? Eu posso inserir o nome da série, os valores que já estão aqui definidos para nós, e nós estamos trabalhando com a força aqui do lado. Tá? Eu vou apagar esse gráfico, ele não está legal. Não estou gostando desse gráfico, não. Vamos inserir um outro tipo de gráfico aqui. Perfeito, agora sim. Gráfico de dispersão, o eixo não estava bom. Aqui. Agora, no gráfico de dispersão, eu posso fazer aquelas configurações que eu havia falado com vocês. Aqui. Então, essa é a única, é o único gráfico que eu posso fazer isso. Dos gráficos mais comuns que nós trabalhamos. Agora eu já vou configurando melhor o meu gráfico. Não sei qual que é a versão do Excel que vocês estão trabalhando. Vamos lá, inserir agora os títulos nos eixos. Eixo horizontal, a minha deformação. Perdão, a minha força aplicada. Newton. Nós temos aqui no eixo Y. Vamos colocar a deformação, então, em milímetros. O título do gráfico a gente pode inserir diretamente, curva, característica, de uma mola. Você pode alterar as linhas de grade principal, as linhas de grade horizontal, tá? Então, você pode fazer o que você quiser aqui no seu gráfico. O importante é que você domine essa técnica de formatação do gráfico. Agora nós vamos trabalhar, nós vamos pintar, né? E como é um curso que tem um outro objetivo, eu vou voltar aqui para o nosso PowerPoint. Tá? O objetivo nosso, que vai ficar para vocês em casa, é deixar aquele gráfico desse jeito aqui. Tá? Vou levar para lá. No nosso curso de planilhas avançadas, a gente busca passar a seguinte tarefa para os alunos. Deixe o gráfico igual. Vou reduzir aqui o tamanho dele. Já posso apagar esse aqui. Então, o objetivo nosso, gente, olha, é fazer um gráfico ficar igual ao outro. Esse gráfico aqui eu trabalhei um pouco nele, e aí você pode começar a trabalhar na formatação da fonte do seu título, você coloca um negrito nessa fonte, você regula o tamanho dela, você pode aumentar isso aqui um pouco, até ela ficar igual, né? A deformação, veja que aqui o título do eixo, ele pode ser trabalhado em termos de tamanho de fonte, tá? Você pode brincar à vontade. Em outras palavras, você vai gastar algum tempo fazendo o gráfico ficar do jeito que você quer. Tá? Porque você vai fazer uma apresentação, provavelmente numa reunião, você vai apresentar um trabalho científico, você vai escrever um artigo, tá? E aí você vai dar um capricho de fato, gastar algum tempo fazendo um gráfico. Aquele gráfico inicial que nós fizemos, aquele é um gráfico que, vamos dizer assim, qualquer leigo faz. Agora, à medida que você for trabalhando no gráfico, tá? Por exemplo, adicionando o rótulo de dados, tá? Olha lá, eu cliquei, adicionei o rótulo de dados, agora eu posso configurar, alterar a forma,
formatar o rótulo de dados. Eu coloquei à direita, quero colocar acima. Tá? E aí, nós podemos configurar todos os nossos dados simultaneamente, ou se algum dado específico me chamar a atenção, por exemplo, esse último ponto aqui, eu clico uma vez, clico uma segunda vez, aí eu posso colocar um fundo nele, por exemplo, amarelo, tá? Especificamente esse rótulo de dados. Vitor, algum feedback aí? O pessoal está conseguindo acompanhar? Está tudo bem? Aqui parece que sim, professor. A gente colocou aqui no comentário. Se alguém tiver alguma pergunta, para mandar aqui em texto, que a gente fala Aham, com o senhor, viu? tá, beleza, muito obrigado. Pessoal, aqui é o básico mesmo, tá? Eu posso fazer outras alterações, tá? Por exemplo, eu quero trabalhar aqui com as linhas de grade horizontal secundária. Olha lá, ele vai ficando mais parecido com aquele gráfico que nós temos aqui do lado. Aí eu quero alterar aqui o eixo da variável x, da força aplicada. Então, eu venho na formatação de eixo, o meu gráfico final está com intervalo de 10 em 10, e o meu está com 10 de 20 em 20. Então, a unidade principal aqui, eu altero para 10. Tá? Olha lá. Então, a gente vai brincando, devagar, tranquilo, conversando aqui. Então, a área do gráfico também, ela pode ser alterada aqui dentro, ó, certo? E eu posso ainda me dar ao luxo de inserir uma ilustração ali dentro do tipo caixa de texto, tá? Eu posso colocar uma caixa de texto aqui dentro, tá? Eu posso pintar o fundo dessa caixa de texto de branco, e aí eu vou escrever aquilo que me interessa. Deixa eu diminuir o tamanho da fonte. À medida que aumenta-se a aplicação da força, a deformação, um pouquinho, o objetivo é fazer igual. E por que a gente insiste nessa questão de fazer igual? Quando eu consigo fazer igual, é porque eu estou dominando os recursos da ferramenta. Tá? Praticamente linear. Pronto. Ó, ela vai ficando parecido. O objetivo é esse. E aí você vai aprendendo e dominando recursos que você ainda não percebia. Eu acho, tenho a leve impressão que grande parte de vocês não faz isso. Talvez não seja necessário, tá? Talvez vocês ainda não se preocuparam com esse tipo de apresentação. A gente está aqui mostrando para vocês agora, tá? Mas lá vai ficando parecido, tá? Já vai melhorando isso daqui. Deixa eu tirar esse fundo aqui. Deixa eu deixar no automático. Ok. Bom, isso aqui é só para a gente dar uma esquentada, para a gente começar a trabalhar um pouquinho com os dedos e com a ferramenta. Depois, se você quiser, por preciosismo, verificar o comprimento, ó, eu posso diminuir um pouquinho o meu gráfico nessa dimensão aqui. Ele vai ficando mais parecido. Tá? Bom, perfeito. Perfeito. Daí agora é você gastar um pouquinho de tempo. Vamos lá. Olha, próxima etapa. Já fizemos, já esquentamos. Posso ir para frente, né, Vitor? Depois vocês... Pode sim. Beleza, depois vocês concluam aí aquilo que vocês preferirem, tá? Nós vamos, no segundo experimento, nós vamos fazer o seguinte.
Considere agora o caso de comparação entre duas molas. Uma segunda mola foi submetida ao mesmo experimento anterior, conforme os dados ao lado. Olha lá, a força Fn é a mesma, o x que antes nós trabalhamos agora é x1, mas os valores são os mesmos, e eu tenho um x2, tá? Minha primeira pergunta para vocês, tá? Você vai refazer todos os passos anteriores, incluindo a formatação do gráfico que lhe custou um bom tempo de capricho, tá? Ou você vai aproveitar aquele gráfico que está pronto? Não é? Eu sei que, pela minha experiência também de sala de aula com essa disciplina, que a grande maioria de vocês vai marcar a letra A. Né? A grande maioria de vocês, provavelmente, vai, se quiser manter isso daqui, vai marcar isso tudo assim, ó. Vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vai colar na outra página em branco. E ali vai mexer e vai fazer tudo de novo. Ora, veja bem, pessoal, eu investi um tempo fazendo esta formatação. Eu tirei daquela formatação original, própria do Excel na primeira versão, e fiz um gráfico mais personalizado, né? Títulos, cores, formatações, etc. Eu não quero perder isso. Aliás, eu não preciso perder isso. Como é que nós podemos proceder, então? Ó, primeira dica. Em vez de marcar um campo normalmente, como a grande maioria faz, nós vamos fazer diferente. Eu vou clicar aqui embaixo em planilha 1 com o botão direito do mouse, tá? Mover ou copiar, vou criar uma cópia movendo para o final. Ó, vou dar um OK. O que aconteceu? Vocês quase que não viram nada acontecendo, porque uma nova planilha idêntica com toda a formatação foi criada. Quando eu faço esse procedimento de marcar um campo, copiar e colar em outra página, vai muita coisa, mas eu perco muita coisa também, principalmente de formatação, que depois eu tenho que ficar fazendo um ajuste fino e uma comparação. Tá certo? Bom, eu vou apagar esse meu gráfico aqui, que serviu de referência para o gráfico anterior. Eu vou copiar agora esta imagem que tem os dados da segunda mola. Vou colar aqui do lado, porque aí eu vou dar uma outra dica para vocês. Além de criar uma cópia idêntica ao gráfico anterior, eu quero aproveitar este gráfico aqui. Então, eu quero colocar a minha segunda série de dados num gráfico que eu já trabalhei. Tá? Então, primeira coisa que a gente faz, vamos digitar aqui os dados de x2. Tá? x1 está aqui. Vamos colocar x2 agora. 0,3, 1,9, 3,7, 5,7, 7,3, 9, 10,3, 13, 15,2, 16,7, 19,2. Confirmando, está tudo ok. Tudo certo. Deixa eu dar uma formatada aqui. Centralizar. Pronto. Agora, como é que eu faço? Como é que eu faço agora? Eu quero aproveitar esse meu gráfico e inserir uma nova série em cima dele. Ó, vamos lá. Clico em cima do gráfico, botão direito do mouse, selecionar dados. Ó, selecionar dados. Deixa eu fazer uma pequena modificação. Não, já foi feito. Olha, quando eu alterei o x1 aqui em cima, estava com x, né? Ele já fez automaticamente aqui o ajuste para x1 também no nome da série de dados. Agora eu vou adicionar uma nova série de dados. Qual que é o nome da série? x2 milímetros. Quais são os valores da série? Ó, esses são os valores da série. Dá um Enter. Perdão. Os valores de x é aqui.
E os valores de y são esses aqui. Ok? Olha lá. Olha lá. Está pronto? Agora eu posso tirar aqui os meus rótulos de dados, mantendo aqui o meu gráfico. Gente, foi mais rápido ou não foi mais rápido? Muito melhor do que eu fazer tudo de novo, formatar tudo de novo. Tá? E aí, como eu gosto de oferecer alguns desafios para os meus alunos, o desafio nosso que eu vou passar para casa é esse aqui. O seu objetivo em casa, tá? É fazer aquele gráfico que nós acabamos de colocar a segunda série de dados, ele precisa ficar igual a esse aqui agora. Aqui. Você consegue fazer igual? Se você conseguir, se você tiver aí um tempinho para você no final de semana que está chegando, né? Quer dar uma relaxada com o semestre que está acabando, que não é G, é um punhado de coisa para estudar e para preocupar. Esse tipo de artifício, tá? Eu gosto de fazer. Então, eu dou muitas aulas todos os dias. Eu gosto de mudar um pouquinho de atividade, porque aí eu posso dar uma relaxada. Tá? Curvas, características de duas molas. Vou fazendo as configurações devagar, vou aumentando o tamanho de fonte, vou tentando aproximar mais perto possível desse meu objetivo. Agora eu posso configurar o eixo de Y, olha aqui, ó, formatando o eixo. O meu está de 0 a 25, o original é de 0 a 20, de 2 em 2. Tá? Então, de 0 a 20, de 2 em 2, não de 5 em 5. Olha lá, a fonte está um pouco grande, eu altero a minha fonte aqui, o tamanho dela, vai ficando mais parecida. Tá? Aí você pode colocar outras questões, marcas de escala no eixo principal, externo. Olha lá, viram o que aconteceu? Não sei se vocês acompanharam aí. Esses tracinhos que está aqui do lado de fora, que é a marca de escala da linha de grade horizontal principal, não estava aparecendo. Vou voltar aqui, ó. Olha lá, sem a marca de escala, com a marca de escala. E isso, evidentemente, que facilita a minha leitura. Eu posso agora clicar aqui no gráfico, né? E eu marco todo ele, e aí eu vou proceder ao preenchimento do gráfico, preenchimento sólido, tá? Posso mudar aqui a cor desse preenchimento. E aí, gente, eu mexo aqui nessa cor interna também, tá? Eu quero mexer na linha, na cor, vou ver aqui. Posso alterar, ó, estou alterando cor de linha, não é isso que me interessa. Eu quero alterar esse menino aqui, isso. Quero aumentar um pouco a intensidade desse verde, colocar assim, ainda estou na linha, não é aqui. Preenchimento sólido, perfeito. Agora sim. Tá? Área de plotagem. Ele ainda está pintando as minhas linhas, não quero que ele pinte as minhas linhas. Mas é ali mesmo. É ali mesmo que eu tenho que mexer. Preenchimento sólido. Tudo bem. Não quer, não vou danar com ele não. Bom, você vai ficar
trabalhando esse tipo de atividade. Qual que foi a novidade dessa atividade 2 que a gente fez? Nós, basicamente, trabalhamos com a inserção de uma segunda série de dados sem destruir o meu gráfico, né? Sem fazer tudo de novo. Eu fiz isso clicando nesta opção, com o botão direito do mouse, selecionar dados, e inserir essa série de dados X2 aqui. Perfeito? Tudo bem? Tudo certo aí, Vitor? Professor, tá tudo bem. Tem algumas pessoas no chat. A Lins Moraes, lá do Rio Grande do Norte, está dando boa noite. Magno Filho também. Boa noite. Tem uma pergunta do Igor Teixeira, que é a Sim. utilização do VBA no Excel envolve conhecimentos avançados ou intermediários? Não, inclusive, a sua pergunta é muito boa. Amanhã nós vamos fazer uma aplicação em VBA. Tá? Se der tempo hoje, a gente vai até 9h30, né? Foi o programado, mas é muito simples, não precisa. Tá? Na verdade, o VBA é uma ferramenta dentro da planilha extremamente útil. Tá? É uma forma de nós programarmos dentro do Excel, por exemplo, que é a planilha que nós estamos usando agora, utilizando todo o recurso da planilha, que já está pronto. Então, o VBA, eu diria que ele é do nível intermediário, tá? Só que, claro que ele pode ficar avançado à medida que você vai trabalhando com essa ferramenta, você vai gostando, né? Atividade de programação dentro do Visual Basic é uma atividade que não é de interesse da maior parte das pessoas. Eu diria que talvez num grupo de 10 pessoas, uma pessoa sente aquela vontade, aquela alegria em programar, né? O restante vai nas operações mais básicas, isso que nós estamos fazendo aqui, ok? Mais perguntas aí, Vitor? Não, professor. Até, Não? professor, como a gente começou um pouquinho atrasado... Um pouquinho mais tarde? Sim, uhum. Estender um pouquinho, é isso? Exatamente. Tá certo, vamos lá. Vamos para a terceira aplicação, gente. Olha aqui. Nós que somos da engenharia, muitas vezes nós caímos em armadilhas com gráficos. Eu ainda vou continuar com o gráfico um pouquinho, porque tem muitas pessoas acham que gráfico é uma coisa muito óbvia. Eu acho que, de fato, são atividades bastante simples da gente utilizar, da gente construir, mas a gente pode se enganar muitas vezes, né? É esse caso aqui que eu queria demonstrar para vocês, mais um gráfico com 2 séries de dados. Olha a situação. A monitoração de carga e vibração em um gerador de uma pequena central hidrelétrica foi acompanhada de hora em hora, com o objetivo de observar se existia correlação entre essas variáveis. É muito comum nas engenharias, tá, eu trabalhar com uma variável buscando um entendimento de outra variável. Eu queria demonstrar aqui, por meio desse exemplo, visualmente, por meio de um gráfico, se há correlação entre estas 2 variáveis. Quais são as 2 variáveis? Carga, em quilowatt, e vibração em milímetros. Tá? E para isso nós vamos construir esse gráfico. De novo, vou copiar aqui esta imagem, vou levar lá para o Excel, para a gente construir. Vou criar uma nova planilha aqui, deixa eu aumentar o meu zoom, estou trabalhando com o zoom de 150%. Tá? Vou fazer isso aqui rapidinho. É só digitar a tabela, a gente gerar o gráfico. Hora, carga, em quilowatt, e a vibração. Milímetros também. Ok. Acho que esse recurso aqui você já conhece, né? Eu clico 2 vezes rápido no intervalo entre 2 colunas, que ele abre na medida do necessário. Pronto. Vamos digitar os valores de 1 a 10. A aplicação aqui é muito simples, a minha observação é muito direta, tá?
Isso aqui nós vamos gastar pouco tempo. 3.000, 4.000, 5.000, 2 vezes, 4.500, 4, 1.500, 30.000. Ok. Faltou 0. E a vibração em milímetros, 3, 2,5, 3,75, 5, 6,25, 6,25, 5,625, 3, 24. Vamos fazer aquela centralização, vamos colocar a borda em tudo e vamos colocar o negrito aqui no cabeçalho. Pronto. Está pronto o que nós queremos fazer. Tá? Vamos criar um gráfico. Ó, marco todos os campos, inserir. Eu vou de novo no gráfico de dispersão. Tá? Dispersão, terceira opção. Deixa eu ver como é que ele colocou aqui. Segunda opção que ele colocou. Então, vou alterar o tipo de gráfico. Dispersão, segunda opção. Fazer igual. Opa. O que é de lá, vem de cá. Ok. Vou colocar o gráfico aqui. Já posso apagar isso aqui. Pessoal, olha só. Eu não consigo fazer... Aí eu não vou mexer no gráfico, na formatação, que foi o objetivo dos nossos 2 primeiros exercícios. Tá? O objetivo é bem claro. Eu quero saber como é que eu posso correlacionar essas 2 variáveis. Às vezes a gente vê algum noticiário, vê uma propaganda, vê uma informação, e a informação é dada via gráfico, né? A gente tem que tomar cuidado com o gráfico. Do jeito que o gráfico está construído, né? Qualquer pessoa consegue construir isso, eu não consigo correlacionar as 2 variáveis. Né? Eu não consigo perceber isso. Mas olha como é simples de fazer isso. Eu clico nesta variável vibração, por exemplo, tá? Botão direito do mouse, formatar série de dados. Ó, e vou clicar aqui em eixo secundário. Olha o que aconteceu. Se antes eu não poderia afirmar nada de correlação entre as 2 variáveis, agora eu já posso dizer que sim. À medida que a carga aumenta, a vibração aumenta. À medida que a carga diminui, a vibração diminui. Olha aí o gráfico. Então a gente tem que tomar cuidado, nós que somos da engenharia e de outras áreas também, que utilizam desse recurso, né? Convenhamos que é muito mais interessante observar uma informação gráfica do que uma informação tabular. E aqui é uma tabela pequena. Agora, e o sono que dá quando você está no meio de uma apresentação e o orador, ele coloca uma planilha cheinha de números, não me dá uma preguiça olhar para aquilo, né? E ele não me direciona para onde que eu tenho que colocar atenção. Num gráfico isso já é diferente, né? Então, é sempre bom, obtendo dados, coletando dados na prática, eu trabalhar com essa questão gráfica. E veja, por que antes eu não conseguia observar a correlação entre as 2 variáveis e agora eu consigo observar a correlação? A magnitude de escala entre as 2 variáveis é muito distinta. Uma está na casa do milhar, a outra está na casa da unidade. Então, eu preciso separar. Eu posso julgar para o eixo secundário qualquer uma das minhas séries de dados.
o resultado vai ser o mesmo. Eu posso inverter isso daqui, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Aí, depois disso, você pode brincar com a apresentação, né? Você pode trabalhar isso daqui de uma forma que você personalize uma característica do profissional que construiu esta apresentação. Tá? Então, vamos colocar aqui um fundo verdinho claro, distinguindo. Eu posso trabalhar também com aquelas linhas de grade, eu posso, inclusive, retirar as linhas de grade verticais, eu posso retirar as linhas de grade horizontais, eu posso retirar o eixo secundário, eu posso... aí já deu problema, não posso, né? Nem tudo eu posso retirar, tá? Agora, eu devo colocar o título nos eixos, eu devo colocar o título no gráfico, né? Eu posso até esconder essa tabela. Pronto. Aqui o meu gráfico. Tá certo? ênfase dessa nossa terceira aplicação. Quando eu tenho 2 ou mais séries de dados, eu preciso observar a magnitude numérica de cada série e trabalhar nesta questão de eixo principal e eixo secundário. Tá? Então, isso é muito simples de ser feito, mas também é muito simples de você representar de forma equivocada, tá? Mais de uma série de dados no mesmo gráfico. Tudo bem? Alguma pergunta sobre esse assunto, Vitor? Vamos lá. Aqui, ó. Eduardo Fernandes diz, essa série de dados embaralha a cabeça às vezes. E Gabriela Santos, eu perdi essa última alteração do gráfico, pode repetir? Na hora. Olha só, eu posso clicar, eu alterei a série vibração, tá? Olha, vou clicar fora do gráfico. Eu clico na série, seleciono a minha série de dados. E eu consigo confirmar que eu selecionei a série correta no gráfico, porque a marcação está aqui na tabela, tá? Aí eu vou manter o cursor do mouse preferencialmente em cima da série, para ele não fugir da minha seleção. Botão direito do mouse, formatar a série de dados. Olha aqui. Eu simplesmente modifiquei do eixo principal, que foi a situação padrão, né? E mudei para o eixo secundário. Só isso. Somente isso que eu fiz. E o gráfico mudou completamente. Inclusive a minha interpretação da informação visual. Tá certo? Muito cuidado com a questão de gráfico. Sabe uma outra coisa que o pessoal também, às vezes, força a barra? E quando eu falo assim que força a barra, é porque força a barra mesmo, né? Quer enfatizar um aumento significativo num determinado produto da cesta básica, né? Aí faz um gráfico, coloca no noticiário, e aí vem aqui no eixo de Y, por exemplo, né? Já está aberto aqui, eu mudo a escala. Eu diminuo o limite e amplio somente esta distância entre o 0 e o 10.000. Eu escondo isso daqui. É claro que essa curva, ela vai esticar para cima, na vertical. E aí, quando você projeta isso, você mostra que teve um aumento muito mais relevante do que, na verdade, aconteceu. Então, é fácil, ó, para aquele que sabe trabalhar com uma ferramenta dessa, é fácil eu ampliar ou diminuir a magnitude de determinada informação. Basta trabalhar com a formatação dos eixos, nas escalas dos eixos. Tá bom? Mais alguma aí, Vitor? Não? Sobre até agora não. Teve uma pergunta aqui que foge um pouco do Excel, mas Denis Filho, qual a diferença entre o Microsoft Excel e Project? O Project ele tem outra atividade. O Project também é da Microsoft, tá? Só que ele tem uma atividade focada em projeto, como o próprio nome já está dizendo, tá? É para projetos, especificamente. E a planilha para aqueles usos que nós colocamos mais cedo, né? Para você analisar dados, para fazer
cálculos numéricos, banco de dados, gráficos, etc. Tá? Agora, uma pergunta que talvez esteja aí na mente de alguns é que não tem muito tempo uma ferramenta que está bombando em muitas empresas mais organizadas é o BI, o Power BI. O Power BI é um irmão bem mais potente do Excel, tá? No Power BI, você trabalha com dashboards, você trabalha com gráficos indicando variações percentuais das variáveis da empresa, do seu chão de fábrica, das vendas. É um negócio fantástico, tá? Fantástico. É uma ferramenta que tem tido uma evolução muito grande, tá? Que é o Power BI, também da Microsoft. Beleza? Vamos para a próxima aplicação? Análise de regressão. Olha, por mais que você já tenha ouvido esse termo, análise de regressão, eu começo uma aula dessa e de cara eu pergunto assim para a minha turma: vocês já ouviram falar? Sim, já ouvimos falar. Então me explica o que é. É difícil alguém que explica de forma correta o que é uma análise de regressão. E a análise de regressão, gente, está presente no nosso dia a dia de uma forma tão grande que vocês não avaliam. O que é uma análise de regressão? Vamos levar isso para a prática. Eu fui a campo e fiz uma coleta de dados. Eu coletei 500 dados, eu coletei 1000 dados. A Amazon, a Apple, o Alibaba, essas grandes empresas, o Google, que fica monitorando os nossos acessos para onde a gente vai o tempo todo, eles coletam a nossa informação de modo numérico. Só que esta informação, deste jeito, não interessa para eles. Eles precisam estabelecer qual é o comportamento dessa informação, como é que eu raciocino, como é que eu penso, como é que eu sinto as coisas, né? Então, esse dado que ele coletou numérico, eles têm que converter numa forma comportamental. Então, uma análise de regressão nada mais é do que você, de posse de algum conjunto de dados, você obter uma função matemática que represente aqueles dados. Não é? Hoje em dia é muito comum, para quem trabalha com simulação computacional, por exemplo, ele trabalha com distribuições de probabilidade. O que é uma distribuição de probabilidade em modelos de simulação? Eu vou gerar números aleatórios com uma determinada probabilidade de ocorrência. Esse é o comportamento do mundo real, o comportamento dos seres vivos, o comportamento da atmosfera, né, das mudanças climáticas, terrestres e por aí vai. Os eventos das nossas vidas, das vidas neste mundo que nós habitamos, todos os eventos são aleatórios, mas associados a uma probabilidade de ocorrência. Isso é uma distribuição de probabilidade. O que é uma distribuição de probabilidade? Uma análise de regressão. Vamos fazer essa aqui. O gerente de projeto de um novo motor realizou testes de consumo de combustível em função da velocidade do protótipo de carro que utilizará esse motor. A questão é: ajuste uma função adequada que descreva a relação entre as duas variáveis, velocidade e consumo. Vamos lá? Vamos fazer a prática? Ó, não adianta eu achar bonito, achar que faz sentido, mas não fazer. Tá? Vamos criar uma nova planilha, planilha 4. Vou aumentar o zoom para facilitar a visão de vocês. Vou colar aqui. Todo mundo sabe como é que eu faço essa questão de copiar a imagem e colar aqui, não sabe, gente? Alguém tem alguma dúvida aí? Como é que a gente faz isso no computador? Eu hoje mesmo estava dando uma aula e a aluna ficou braba comigo porque eu coloquei uma aula sem resolução para eles, né, nas notas de aula. Aí, a hora que eu fui ver, ela estava batendo foto com o celular da tela do computador. Não é assim que a gente faz. Então, só para a gente explicar isso daqui para quem
talvez ainda não tenha. Eu quero copiar só o título. Ó, eu estou usando uma máquina com base Windows, tá? Então deve ser a da maioria de vocês. Se você está usando um iOS, aí você tem que usar outra tecla de atalho. Mas base Windows é o seguinte: você aperta aquela tecla do Windows, o Shift e o S. Olha lá. Vou marcar só a área que me interessa. Pronto. Ctrl C já foi feito. Eu vou para onde eu quero colocar. Olha lá. Ctrl V. Direto. Tá? Então, assim, fica muito mais simples do que você ter que sacar o celular toda hora e bater foto de uma tela que vai ficar horrível mesmo. Principalmente porque essa tela está mexendo, ela está vibrando, os nossos olhos não captam isso, mas a câmera do celular capta e embaça a imagem. Professor, Pois não. uma outra dica é o Windows Print Screen, fica salvo na galeria, lá em imagens, para você ficar copiando e colando. Perfeitamente. O Windows Print Screen também muito bom. Ou o FN, né? Em alguns teclados, FN Print Screen. Só qual que é o detalhe dessa dica aí, Vitor? Você copia tudo, não é? Isso, exatamente. Você copia toda a tela. Então, às vezes, aí você vai precisar abrir aquela imagem e recortar aquilo que te interessa. Se você usar esse outro atalho, tecla do Windows Shift S, você só copia aquela região que te interessa. Existem outros atalhos, né, outros comandos no teclado que você pode copiar de forma diferenciada, tá? Mas aí eu acho que o mais usual é esse que a gente está usando aqui para tirar de lá e colocar aqui como referência. Vamos lá, vamos digitar essa tabela aqui. Velocidade em quilômetros por hora. Vou usar aqui duas células, tá? Em quilômetros por hora. Eu tenho consumo em quilômetros por litro. 60, 70, agora eu vou até o 140. Tá. 9,5, 10,2, 10,9, 11,5, 12,1, 11,8, 10,6, 9,8 e 8,9. Vou dar aquele ajuste que a gente já tinha falado antes. Marco tudo, centralizo, borda. Perfeito. Agora vamos fazer o gráfico. Agora o gráfico é um pouco diferente daquele que nós temos feito antes. Olha, o gráfico que mais nos interessa para a grande área engenharia e para outros que também se dediquem a trabalhar com gráficos e queiram manipular com facilidade o gráfico, é o seguinte. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu marcar só aqui assim. Inserir gráfico de dispersão, primeira opção. Tá? Dispersão, primeira opção. Esse é o gráfico que mais nos interessa. Porque eu posso visualizar de cara o comportamento dos dados. Deixa eu fazer algumas alterações aqui. Vamos lá. Olha, aqui já nós temos a oportunidade de praticar um pouco mais a formatação de eixos. E aí, mais uma vantagem do gráfico de dispersão. Vou formatar primeiro o eixo X. Clico no eixo, marco ele, botão direito do mouse, formatar eixo. O que eu quero fazer? Eu estou começando o gráfico com 50, deixa eu colocar aqui, 50, de 10 em 10, e estou terminando no 150. O meu está um pouco diferente, vocês estão vendo, né? Então, vamos lá, vamos formatar esse eixo aqui. Não é aqui, é aqui. Opções de eixo. Olha lá. Máximo 160? Não. Máximo que eu quero é o 150. E o mínimo eu vou começar com 50. O mínimo eu vou começar com 50. E vou variar a unidade principal de 10 em 10.
Agora já está ficando parecido. Perfeito. Agora vamos formatar o outro eixo. Vamos formatar o eixo Y. Deixa eu colocar aqui no cantinho, ó. Acho que está dando para vocês verem daí, né? Eu estou começando de 8, evoluindo de 1 em 1 até 13. Então, vamos lá. Vamos clicar no eixo de Y. Vou formatar o eixo, opções de eixo. O mínimo que eu quero começar com 8. E eu vou terminar com 13. Vou terminar com 13 e vou evoluir de 1 em 1. Pronto. Não está pronto, não. Tem coisa errada aí. Ah, por que tem coisa errada? Olha aqui ele me enganando, ó. Tá me enganando. Ele está evoluindo de meio e meio. Está evoluindo de meio e meio. 0,5. 0,5. E ele está começando no 8,5. Ele não está começando no 8. Aí. Tá? Agora, eu posso mudar o número. Olha só, quer ver eu fazer ficar igual o original? Ele está dizendo que ele está na categoria geral, eu vou mudar para a categoria número, olha lá, com nenhuma casa decimal, 0 casa decimal. Olha lá, falei para vocês que eu ia deixar ele igual, e deixei. Só que aqui está faltando o 8 aparecer. Faltando 8. Então, vamos começar com 8. Ele vai arredondar 8,5 para o 9. Perfeito. Tá? Trava não. Está na hora de você travar, não. Aí. E aqui ele está terminando com uma casa a menos. Ele está terminando. Eu só estou estendendo um pouquinho isso daqui para vocês aprenderem a questão da formatação da escala para aqueles que não sabem. Aí, agora está tudo igual. 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, né? Claro que eu só estou fazendo igual. Não que isso aqui esteja bom, eu acho que não está. Com uma casa decimal aqui ficaria bem melhor. Tá? Vamos mudar isso aqui. Vou diminuir o tamanho dessa escala aqui. E eu vou mudar aqui para opções de número. Vou usar uma casa decimal. Esse eu acho que fica melhor. Ok. Tá? Vamos diminuir o tamanho do gráfico. Está muito grande. Olha lá. Olha só, os pontos que estão aí são aqueles pontos que estão marcados aqui. Agora vamos para a parte que interessa. Eu já posso retirar isso daqui. Colocar aqui embaixo. Deixa eu enfatizar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou enfatizar o comprimento do gráfico. Olha lá. Tá? Ó, estamos juntos aí, ô Vitor? Tem alguém atrasado? Tá tudo bem? Oi. Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Tá, olha lá. Botão direito do mouse. Depois que eu cliquei em cima dos números, marcando todos os pontos do meu gráfico de dispersão, botão direito, adicionar linha de tendência. Tá? Adicionar linha de tendência. Olha o que vem automaticamente para mim. Vem uma linha de tendência linear. Já está marcada, isso é padrão. Bom, dá para ver qual que é a função que representa essa linha? Dá perfeitamente. Olha lá. Eu exibo a equação no gráfico. Aqui é a minha equação no gráfico. Tá? Deixa eu pintar esse fundo de branco para não confundir com a linha que está atrás. E eu posso colocar também o R quadrado, né? Que é o quão a minha função se aproxima dos dados reais. Péssimo, nem 3%
de acuracidade. Eu posso experimentar outras funções. Lembra? Vamos voltar? Eu estou querendo encontrar uma função que represente o comportamento desses dados que relacionam duas variáveis, velocidade com consumo de combustível. Se eu utilizar uma distribuição, uma função exponencial, perdão, não é isso. Vou clicar aqui na minha. Isso. Se eu buscar aqui uma exponencial, olha lá, também está péssima. Logarítmica, também está ruim. Potência, e se for uma polinomial? Aí já mudou. Olha lá. Olha aqui, gente. Nenhuma função disponível aqui no Excel representa tão bem quanto a função exponencial. Vou colocar aqui embaixo. E deixa eu comparar com essa que está no nosso exemplo. Idêntica. Professor? Pois não, Vitor. Uma pergunta, pode fazer agora ou o senhor quer que espere um pouquinho? Pode falar. Igor Teixeira, de acordo com a formatação do gráfico, é que pode acontecer a alteração da equação da linha de tendência? Se não me engano, foi isso que eu não entendi aqui. Na verdade, eu acho que ele está perguntando o seguinte: se eu faço um ajuste de uma função diferente, a minha função numérica vai mudar. Vai mudar. Por exemplo, eu selecionei uma polinomial de ordem 2. Então, essa polinomial de ordem 2 é uma quadrática com cavidade para baixo. Se eu voltar para linear, olha lá a minha equação mudando agora para uma linear. Y é igual a x mais b, a equação da reta. Então, os parâmetros dessa função, né, são menos 0,0065 e o mais 11,239. Se você estender aqui, ó, esse extremo esquerdo, 11,239, é exatamente o ponto que a reta toca no eixo de x. Então, quando eu mudo aqui para uma polinomial buscando melhor ajuste em relação ao comportamento dos dados reais, a minha função muda também e a minha acuracidade, vamos falar assim, a minha precisão de estimação da minha curva de regressão em relação aos dados reais é de 93,89%. Isto é, esta função quadrática explica 93,9% dos dados reais. Não sei se respondi o que ele estava querendo saber. Agora, vamos verificar se essa coisa aqui é boa mesmo? Por quê? Na prática, o que nós queremos fazer é, se eu tenho milhares de dados, eu quero substituir esses dados por uma função. Só isso que eu quero fazer. O que me interessa é a função. Aí a função eu levo para um algoritmo, eu programo e avalio e faço projeção do comportamento de uma comunidade, de um país, de um grupo de clientes e assim por diante. Tá? Então, nós temos aqui, ó, os dados reais, e eu vou colocar aqui os dados estimados. Então, vamos ver como é que isso vai se comportar. Tá? Vou ajustar aqui. Centralizando, colocando as bordas, ficando bonitinho. Agora, eu vou colocar essa expressão. Olha aqui, uma dica é o seguinte, às vezes é uma expressão mais complexa, tá? Uma expressão de potência, uma expressão de números científicos, você não sabe lidar muito bem com números científicos, então você dá um Ctrl+C aqui, clica na célula, na barra de fórmulas, Ctrl+V, na barra de fórmulas. Então, vamos fazer as nossas alterações aqui em cima na barra de fórmulas. Menos 0,017 vezes, o que é o x2? X2 é o x, né? A variável x é a velocidade. Cliquei nela. Agora eu quero elevar essa velocidade ao quadrado.
coloco entre parênteses. Eu posso levar direto aqui, ó, acento circunflexo uma vez, dou um space, apareceu lá o acento circunflexo. Fecho parênteses. Perfeito. Mais 0,3288 vezes o x de novo, tá lá, menos, opa, aí não, menos a última constante. Olha lá, a coisa começa a acontecer. Eu estou usando uma casa decimal apenas, vou ajustá-la, centralizar, arrastar e soltar. Olha lá. Ah? Veja, eu estou substituindo os dados reais por uma expressão que está estimando para mim esses dados dentro dos... em relação àquilo que eu coletei na prática. Compare os dois valores, o real e o estimado, está muito próximo. Por que está muito próximo? Porque o R2 está bom. Professor, eu poderia melhorar isso daqui? Poderia. Olha só. Poderia. E a dica é a seguinte. Você está trabalhando aqui com uma polinomial de ordem 2. Tá? Você pode melhorar essa função aumentando a ordem. Se eu passar por uma ordem 3, se eu passar por uma ordem 3, o ajuste melhorou para 94%. Agora tem uma cúbica. Você pode trabalhar com a cúbica. Faça isso depois, tá? Fora aqui do nosso minicurso. Veja se os valores estimados ficam melhores do que esse. A dica que eu deixo para vocês em relação a análise de regressão, inserção de linha de tendência usando o Excel, é que você não ultrapasse a polinomial de ordem 3. Pode dar problema, tá bom? Está falando ali, ó, que você pode subir até a ordem 6. Faz isso não. A partir da ordem 4, isso vai te dar problema e muitas vezes você vai trazer para cá a função, vai tentar obter números muito próximos do real e esses números vão ficar muito distantes. E você vai ficar louquinho, não vai saber o que está acontecendo. Então, a dica é usar até polinomial de grau 3. Perfeito? Alguma pergunta aí, Vitor, sobre esse assunto? Deixa eu dar uma olhada aqui novamente. Não sei se o pessoal está conseguindo acompanhar, se está tudo bem, se o ritmo está bom, se está adequado. Eu acho que sim. José Ferreira falou muito bom. O que mais aqui? Um minuto. Adler Meira. Utiliza o Excel todos os dias para levantamento e criação de documentos. Muito bom mini curso. Que bom, obrigado. Obrigado, viu? Pessoal, nós estamos numa crescente, não sei se vocês estão notando. Eu comecei bem devagarzinho lá, com aquele gráfico com uma série de dados, agora eu estou subindo a complexidade, tá? E amanhã nós vamos continuar nessa ascensão, tá? Amanhã tem uns negócios legais que eu separei, eu acho que vocês vão gostar, para diferentes aplicações, tá? Eu estou usando exemplos aqui que são bastante comuns. Esse aqui, no caso, por exemplo, velocidade versus consumo de um automóvel. Mas isso que eu fiz, em termos de análise de regressão, você pode fazer para qualquer série de dados, que você achar que há correlação entre as duas variáveis. Tá? Aí não tem erro. Beleza? Vamos para a próxima. Eu acho que dá para a gente fazer mais uma, 9h34. Dá para fazer mais uma, né, Vitor? Aí, seria quantos minutos, mais ou menos? Não, aqui vai uns 10 a 15 minutos. Dá? Acho que sim, acho que dá sim. Fica à vontade. Tá, vou tentar ser um pouco mais rápido. Tá avançando no horário, né? Tá bom. Olha só, gente, eu trouxe aqui um tema que tem nos acompanhado já há quase um ano, né? Menos do que isso, porque começou-se a falar mundialmente mais de média móvel lá para o mês de maio.
mês de junho, que a grande mídia começou a reportar. Esse gráfico eu tirei mais cedo hoje, do New York Times, tá? Mostra a evolução de contaminações pelo coronavírus no mundo todo. Tá? O que eu queria destacar aqui? Basicamente, não vou falar de coronavírus. O que eu quero destacar aqui, nesse gráfico que eu tirei de um grande jornal de caráter internacional, tá? A questão da média móvel. Nós ouvimos isso todos os dias, mas você sabe o que é uma média móvel, o que significa, o que ela representa? Só nesse gráfico aqui, nós temos duas referências de média móvel. A média móvel para 7 dias e a média móvel para 14 dias, em termos de casos e mortes, a evolução percentual de casos e mortes. Então, olha só, qual que é a importância disso? Isso está batendo, mas muito pouca gente sabe o que é uma média móvel, como é que isso se comporta. Vamos fazer uma aplicação sobre isso? Olha, a tabela abaixo registra a projeção das vendas diárias de uma empresa em milhares durante os últimos 12 meses, com a análise da média móvel, com K igual a 3, podendo-se visualizar a linha de tendência. Eu acabei de falar linha de tendência quando eu explicava agora análise de regressão. Aqui é um pouco diferente. Bom, primeira vantagem de você trabalhar com a média móvel, tá? Olha só, nesses dados reais que eu tenho aqui no gráfico, né, as minhas vendas, olha só como é que está o comportamento. Cresce, atinge um pico, vai lá para baixo. Atinge outro pico, vai lá para baixo, mais ainda. Depois sobe de novo. Isto é, a oscilação das vendas ao longo do tempo está muito grande. E muitas vezes é difícil você, no caso aqui, correlacionar algo do intuito de fazer previsões futuras com picos e vales tão distantes. Então, a primeira vantagem da média móvel é que ela suaviza picos e vales. Ó, como é que as distâncias estão diminuídas. Essa aqui, ó, é a linha da média móvel. Vamos fazer isso rapidamente lá na planilha? Vamos copiar a nossa imagem. Vamos voltar para cá, criando uma nova página. Olha só como é simples isso daqui. Então, eu já contei a primeira vantagem. Eu suavizo picos e vales. A segunda grande vantagem da média móvel, e é isso que tem sido explorado mais nessa questão da pandemia. Eu vou descartando dados antigos e privilegiando dados mais recentes. Perfeito? Essa é a segunda, e alguns consideram que essa seja, inclusive, a primeira e mais importante característica da média móvel. Descartar dados que não são relevantes, porque eles ficaram obsoletos, ficaram antigos, e privilegiando dados mais novos. Vamos digitar isso daqui rapidamente. 316, 298, 305, 310, 316, 306, 301, 295, 312, 308. Perfeito. Pronto. Só isso. Daqui a pouco eu falo o que é isso aqui, tá? Ó, aquele caprichozinho básico, centralizo, borda, negrito. Gráfico. Vou fazer um gráfico de linha agora. Vamos ver se vai funcionar, que aquela hora ele estava me dando o tombo. Agora sim. Tá lá. Vamos ver se está parecido? Tá. Muito parecido. Vamos fazer a média móvel? Deixa eu tirar isso daqui. Vou colocar isso aqui embaixo. Ó. Só ajustar a posição desse gráfico. Aqui. Ó. Cliquei
na curva do gráfico, botão direito do mouse, adicionar linha de tendência de novo. Perfeito, só que agora eu vou na opção média móvel. Ó, ele já mandou lá para mim uma média móvel de período 2, mas o meu exercício é de período 3. Olha lá. Vamos ver se ficou igual? Olha lá. Tá igual, ó. Ó. Mesma coisa. Bom, e para que é essa coluna verdinha aqui? Bom, para explicar para vocês o que o Excel está fazendo quando ele calcula a média móvel. Ele está usando média móvel com 3 períodos? Perfeito. Então, ó, deixa eu marcar aqui. Eu vou pular 1, 2. No terceiro, eu vou escrever igual média. Igual média, parênteses. Pega os 3 valores iniciais. Enter. Olha lá. Deixa eu tirar as casas decimais. Centralizar, arrastar e soltar. Vamos ver se bate? Vamos ver se bate. Olha lá. 305, 306, 303, 304. Perfeito. Só que está usando uma casa decimal. Tá. Agora, vamos ver se a coisa vai bater? Eu já ensinei isso mais cedo hoje. Clico em cima do gráfico, selecionar dados, vou adicionar uma série de dados, não vou colocar nome para essa série de dados, valores. Ó, se eu selecionar a partir do número 305, eu vou estar cometendo um erro de posicionamento da minha série de dados. Então, eu tenho que pegar lá de cima, onde os dados começam mesmo. Ó, esse é o meu intervalo. Ó, olha o que aconteceu. Vou aumentar o zoom aqui para vocês. Ó, olha lá. A minha linha tracejada, que a linha de tendência colocou com 3 períodos, coincide exatamente com essa série que eu criei, com a média aqui. Isto é média móvel, que vocês veem todo dia, média de 7 dias, média de 14 dias. Então, quando é uma média de 7 dias, 7 dias acumulados, tira uma média. Anda um dia para frente, descarta o último e pega o atual. Com 14 dias, da mesma forma, pega um grupo de 14 números, tira a média. Um dia para frente, descarta o último, pega o atual. Mais um, descarta o último, pega o atual. Então, ela vai andando. Né? Então, além de suavizar picos e vales, eu estou descartando dados antigos e privilegiando os dados mais recentes. Beleza? Alguma pergunta? Até aqui? Estamos encerrando nosso primeiro dia de minicurso. Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui. Deixa eu acessar aqui. Primeiro, um elogio do Eduardo Fernandes. Assunto muito bem escolhido, tornou-se cotidiano. Muito bom ver isso em teoria. Obrigado. Muito bom. O Igor Teixeira. Através da formatação dos gráficos de modo geral, é possível obter os mesmos gráficos dos livros? Pelo que eu entendi aqui, seria aqueles gráficos bem complexos e tudo, se eles são feitos no Excel mesmo ou não. Tá. Boa pergunta. É possível, e quanto mais você conseguir, usando o Excel, se aproximar do gráfico original, melhor é o seu domínio da ferramenta. Ok? Essa é a minha recomendação para todos os meus alunos. Tente fazer igual. Aí eu vou observar. Muito provavelmente, o gráfico foi construído com outra ferramenta. Com outra ferramenta. Mas se você consegue chegar bem perto, usando o Excel, você está dominando a ferramenta em termos de construção de gráfico. Eu até brinco, né? Quando numa prova eu faço uma pergunta dessa, para fazer igual, e aí eu faço o meu gabarito. Quando eu apresento o meu gabarito, eu coloco um gráfico do lado do outro. Aí eu pergunto para a minha turma, qual é o original? Qual que eu fiz? Se eles ficarem muito tempo pensando, eu estou satisfeitíssimo. Sinal que eu fiz um bom trabalho. Então, se você conseguiu chegar próximo do original, que tenha sido feito em outra plataforma, beleza, tá? Mas é claro que as ferramentas têm pequenas distinções entre si, tá?
Certo? Algo mais? Elogios aqui. Isadora Rocha, foi show, parabéns. Gustavo Pessoa, parabéns aos organizadores e ao professor. Aula excelente. Isa Guiar, parabéns, Obrigado. professor. Obrigado. Deixa eu cancelar aqui o meu compartilhamento, só para olhar para vocês novamente. Estendemos um pouquinho o nosso horário, a previsão era até 9h30, né? Mas esse primeiro dia foi essa questão mais situacional. Não sei como é que estão vocês aí em termos de Excel, a minha observação inicial, mas nós fomos evoluindo de uma atividade bem simples, né, até chegar agora na média móvel, discutindo um pouco mais a questão de dados. E aí amanhã, na segunda etapa do minicurso, nós vamos entrar um pouquinho nessa questão da aba desenvolvedores, que provavelmente vocês não têm aí no Excel. Vamos trabalhar na adição de botão, geração de números aleatórios, sorteio. Vamos entrar um pouquinho no VBA, só para vocês terem uma ideia do que é isso, associado a botão de comando, tá? Algo que é bem simples, teve uma pergunta hoje sobre isso, mas isso a gente vai discutir amanhã, vamos bater um papo amanhã. Mesmo horário, né, pessoal? Mesmo horário, professor. A gente Certo. agradece muito a palestra de hoje, foi incrível, né? E amanhã a gente está mais ansioso ainda pela programação. Inclusive, o pessoal fazer a tarefa de casa, né? E se tiver alguma dúvida... Fazer a tarefa de casa. Isso aí. Qualquer dúvida, se a gente conseguir resolver também. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? A gente agradece, professor. Até amanhã. Bom descanso. Até amanhã. Amanhã. Deus. Até mais, gente. Obrigado. Pessoal, a gente